Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Você que estava acompanhando aí o Redação Meu Timão com o grande o Becker, que é fã incondicional do Cantígio. Você que está assistindo aqui o Alambrado Alvinegro. Eu me conformo com isso até hoje. Desculpa te cortar. É totalmente revoltante. Boa noite, Cascão. Boa noite. Você já está nervoso, Cascão? Boa noite, É totalmente revoltante alguém ser fã do Cantilho. Eu acho que nem a mãe dele é fã dele, velho. Não joga nada. Mas vai, segue aí. Desculpa. Joga aqui, primeiro eu cumprimentar aqui a rapaziada. César Aceto, obrigado por colar aqui no Alambrado Alvinegro, viu, parceiro? Obrigado vocês pelo convite aí. É uma honra estar do lado de três feras aqui, né? Tamo junto. Você falou dois porque eu sou um Zé Ruela, mas não, beleza. Não. Um dia a gente chega lá. Graças ao cara que eu fui lá no programa. Conheceu o Craque Neto. Conheceu o Craque Neto. Curtiu o Craque Neto da hora? Gente boa? Gente boa. Muito legal, né? Louco, né? Figura, né? Uma figura. Louco. Então é isso aí, eu agradeço aí vocês pelo convite e oportunidade aí de falar de E detalhe, ele foi no Donos da Bola, não foi porque ele é bonitinho, não foi por nada disso. Não foi porque ele é de São Bernardo. Você acha bonito? Não, mas eu não tenho problema nenhum em falar. Eu só fiz uma pergunta. Você tem? Não, só fiz uma pergunta, você acha ele bonito. Eu também, não é isso. Ele foi pelo trabalho dele, que ele tem o Arquibancada do Corinthians, o canal dele no YouTube, que é muito legal, mostra muita coisa interessante. Aliás. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. É um trabalho que não é fácil, mas eu adoro fazer. A gente chupinhou a imagem dele. A gente chupinha direto. No Donos da Bola? A gente dá o crédito. No começo a gente não deu. E aí ficou um clima. A gente chupinhava também do Mil Grau lá, do Kelvin. Pô, o Kelvin ficou puta da vida lá, que a gente pegou e não deu crédito. Mas agora a gente tá dando crédito para todo mundo. Então não tem problema não, viu, César? Pode ceder para nós, que é nóis. O dia que quiser usar as imagens lá, fica à vontade. É nóis. De casa. Pô, tamo junto. Aí o Ticaroli ali, ó, abriu, tem inclusive aí embaixo o arroba e tal. Aí o Ticaroli aí, ó, apareceu o teu nome. Obrigado por colar aqui no Alambrado, viu? Pô, só faltava você não gosta de nós. Você deixou para vir por último. Que isso, cara. Você é estrela igual o Neymar, só por último, chega por último. Como é que é a parada? Obrigado, viu, Ticaroli, por colar no Alambrado com a gente aí. Pô, eu que agradeço o convite. De fato, né? Demorei, mas estou aqui. Acho que fui literalmente o último agora, acho que não falta ninguém, né? Mas estamos aí para falar de Corinthians. Pô, uma honra estar do lado de três feras aí, acompanho muito o canal também. Espetacular, e vamos que vamos. O estúdio tá maneiro aqui, hein? Legal, né? Caraca. É verdade que você se formou com o Gustavo Vasco? Não, eu me formei com o Noronha, Vitor Noronha. Vitor Noronha, verdade. Mas o Gustavo Vasco tá assessor do Corinthians hoje da base, né? Não, é o Vitor Noronha, é verdade. Vitor Noronha. Confundi os parceiros, porque nós temos dois grandes parceiros que trabalham com a gente, que é o Gustavo Vasco, que é nosso editor, e o Vitor Noronha. Exato, agora é nosso novo produtor. E é o seguinte, vocês estão vendo que aqui atrás, vai fechar a câmera aqui, ó. Fecha assim, ó. Você tá vendo essa aqui, a plaquinha aqui, ó? Então é o seguinte, eu vou deixar isso aqui, ó, durante toda a nossa resenha lá Alambrado, como tá. E no final aqui da nossa... Calma, você tá ansioso? Tô, pô, eu sou ansioso. E no final aqui da nossa resenha no Alambrado, eu vou revelar qual que vai ser a nova decoração aqui do Alambrado Alvinegro. É o seguinte, tem um jogador do Corinthians que não se pode falar mal. Então eu quero que você que assiste a gente, que você coloque nos comentários, coloca assim, de quem que o Alambrado não... Assim, que você, de repente, que é torcedor do Corinthians, todo mundo aqui torce pro Coringão, de quem você não permite que falem mal, cara. Pô, tem um jogador que eu não permito que fale mal. Eu tenho o meu. E tá escrito aqui atrás dessa plaquinha branca aqui, ó. Então, no final aqui da resenha nossa no Alambrado, eu vou levantar essa plaquinha. Tá aqui nas fotos do Daniel Augusto. Tá aqui nas fotos. Aliás, as fotos do Augusto, né, do Daniel, são monstros, hein, meu? Pô, só os grandes ídolos, né? Aqui, ó. Um desses caras que fazem parte do nosso cenário é um dos caras que eu vou colocar aqui, ó, e que é meu protegido. É meu protegido, eu não falo mal dele, então você mande, deixa o seu like. O protegido tá atrás de sua cabeça ali, ó. E manda, então, ó. Ronaldo Giovanelli. Mande aqui nos comentários. Desse cara, eu não permito que fale mal. Sabe aquela tua resenha no boteco e tal, que a gente tá aqui? O cara começa a falar mal de um ídolo teu, um cara que tem outro protegido lá em cima, que é o Craque Neto. E deixa o seu like aqui embaixo na descrição da nossa conversa, tem o link do Alambrado Alvinegro, a gente tá aqui no Redação Meu Timão, para que você clique e você siga a gente também no Alambrado Alvinegro. O Cascão vai explicar um pouquinho qual que é a parceria do Alambrado Alvinegro com o Meu Timão. Então, para quem não sabe, a gente tem a parceria com o Meu Timão, que é um monstro, né? O maior portal independente de um clube de futebol do mundo, né? Já está chegando a 1 milhão de inscritos, né, Ticarone? Exatamente. No YouTube 1 milhão, no Instagram já passou de 1 milhão, no Twitter também. O Meu Timão é um case de sucesso. Parabéns ao Danilo, a Cris, a todo mundo que... Aliás, tem uma pá de funcionário. Danilo, tá pagando em dia? Muita gente. Então, tudo certinho. Tá tudo certinho, né? Um abraço pro Dan, inclusive. Um abraço pro Danilo aí, pra galera do Meu Timão. Um abraço pro chefe. Então, a parceria com o Meu Timão. Então, a nossa live é ao vivo no Meu Timão. E, posteriormente, essa live vai ao ar também
dentro do canal Alambrado Alvinegro. Então, pedir para a galera se inscrever no Alambrado Alvinegro aí, dar essa moral para nós. Também tem os cortes, né? Teremos os cortes. E essa quinta-feira, aliás, nós estamos em 3 dias. As segundas-feiras é essa aqui, a resenha no Alambrado, que é o nosso boteco. Terças-feiras é o Descascando, que estaremos lá na redação do Meu Timão. E toda quinta-feira tem o Papo Fiel, que é a nossa entrevista com algum convidado especial. E nessa quinta é o Mano Língua, que está chegando lá do Equador. Tá vindo de moto e vai colar no Alambrado. A moto, loucura, Deu ruim na moto, você viu? Deu ruim. agora ele estava lá no norte. No Acre. Não, ele já está em Minas. Ele tá em falou. Minas. Mas tá chegando. Falou que chega. Que loucura. Se precisar, vem correndo. Ele falou. Ó, tem muita gente mandando mensagem aí, curioso, quem que é o... Primeiro se inscreva nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Kuai. Ó, o Claudinei José Trento mandando aqui já um superchat, um abraço para você também. Boa noite, amigos. São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso. Porra, outro dia eu vi Vai, Corinthians. um vídeo do Claudinei chegando na fazenda lá. Putz, Da que hora. saudade de fazer. Abrir porteira, sabe essas coisas? E lá é outra pegada, né? A galera perguntando, assim, jogador da atualidade ou jogador do passado? Tanto faz. Um cara que você... A galera tá brincando aqui, Casinho, Yuri Alberto, olha lá, Juliano. Mande aí, qual o jogador que você, naquela resenha de Corinthians tem boteco, uma... que você defende pronto. O cara pode falhar, errar, perder gol, fazer o que quiser, mas você defende ele. Tá aqui, depois eu vou O revelar. Corinthians tem uma força de marketing incrível, né, cara? Conseguiu... mesmo os caras que são muito ruins, cara, consegue... Esse Casim, ele não jogar... Se a gente formar um time nosso aí para jogar campeonato, ele não joga, ele não jogava absolutamente nada, velho. E fizeram o gringo da Fiel. O cara fez um gol no Avaí, se eu não me engano. Mas jogou muito bem foi contra o o gol Palmeiras. do título, né? Mas foi um gol na reta final do campeonato. Aí ele pega a Importantíssimo. bandeirinha, levanta lá, né? Não jogava porra nenhuma, cara. Deu Incrível. algum chapéu em algum rival aí. Ô César, queria perguntar que você contasse um pouquinho do teu projeto Como no é que foi? Instagram. Como é que você criou? É Como é verdade. que começou? A galera te acompanha aí. Porque de repente você tem um Instagram, tudo bem que você bomba, arrebenta e tal, mas é legal você aparecer também, contar um pouquinho aí da tua história. Arquibancada do Corinthians, certo? A Sim. arquibancada do Corinthians. Isso, para quem não conhece, eu sou o César, né? Criei essa página com o intuito aí de mostrar o que, na minha visão, é a melhor torcida do mundo, que é a torcida mais fiel, que é a fiel torcida. Então, Na minha visão também. É. Mas eu tenho certeza, né, César? Isso, exatamente. E ninguém pode falar o contrário. Né? Exatamente. E aí, como eu já frequentava muito a maioria dos jogos, assim, eu decidi começar a filmar a torcida para mostrar justamente para aquela pessoa que tem vontade de estar no estádio, mas às vezes não consegue, ou mora longe, ou não tem condições financeiras, né? Porque hoje em dia não tá fácil também aí de comparecer. Caro, no né, estádio, velho? Porra. Dificuldade para comprar, dificuldade para pagar. Mas enfim, aí eu comecei a fazer aí os vídeos aí da torcida e... Desde quando? Quando começou? Cara, no final de 2015 ali, eu comecei com o pé direito, que eu fui lá pro Maracanã, primeiro jogo fora de casa. Corinthians e Flamengo? Corinthians e Flamengo. Foi 3-0 pro Corinthians lá. Eu fiz umas gravações bons ali. tempos, não falei isso, dá vontade de chorar. Elias, Jadson e Wendel. Isso, Golaço do Elias, inclusive. Meu golaço Deus do do céu. Elias. Foi um time, um elenco bem renomado aí, que agora com a convocação aí do Malcolm, fechou, né? Todos os titulares jogaram na seleção brasileira, né? Impressionante, São 13 agora, né? São 13. E mandar um abraço aqui, ó. Carol, fazendo as boas-vindas com uma mensagem aqui do Ronaldo Maciotti. Esse é brabo, hein? Esse é brabo, ó. Tá Colaborando sempre aí lá. com R$22 com a gente aqui do Alambrado Alvinegro do Meu Timão. Salve, Ticaroli. A galera do Tamo Alambrado não pode falar mal do meu xará, o Fenômeno. Será? É ele que tá aí? Tamo junto. Não sei, é um spoiler? Não, spoiler não. É um cara importantíssimo na história do Corinthians. Ah, então beleza. Pode ser o Ronaldo, então. Então vamos falar um pouquinho sobre um momento do Coringão. Até perguntar para você que acompanha o dia a dia, a galera tá curiosa, esperando, na expectativa. O Rojas tá certo já, né, do Corinthians. Sim. Tem esse rolo todo do Bozelli, o Corinthians deve 5 milhões e 400 mil reais de salário para ele. Parabéns, hein, diretoria? Que legal, deve salário pro cara. Há quanto tempo que deve salário, né? Piada, né? E agora tá atrás do Cuéllar, né? O que você tem de informação sobre a possível chegada do Cuéllar ao Coringão? Antes, pô, é bizarro isso, né? Bozelli, é uns nomes assim que a gente olha e fala, caraca, Júnior Moraes agora, uns nomes irrelevantes, com todo respeito, né? Mas sobre o Cuéllar, né? Jogador do Al Hilal, que, pô, fez história, mas teve uma boa passagem pelo Flamengo aqui, né? Apesar de ter entregado um título do Sul-Americana lá. Flamengo, enfim. Volante, 30 anos, tá no Al Hilal e, pô, entre Cuéllar e Corinthians tá praticamente não, né? Tá tudo certo. Assim. Salário, tempo de contrato. Exatamente, tudo certinho. O jogador gostou da proposta do Corinthians, gostou da ideia de jogar no Corinthians também. Gostou das mentiras, né? Caiu é um sempre pouco, assim, né? Caiu um pouco no conto.
Mas, enfim, entre jogador e Corinthians tá tudo certo. Agora, o porém é com o Al Hilal, né? Que é o clube árabe lá também. A gente estava até conversando antes do programa aqui também. Que tá passando por mudanças, né, na diretoria, tá passando meio que por uma reformulação. E, além disso, tá em busca de contratações. E uma situação que pode favorecer o Corinthians, favorecer essa contratação também, é a chegada do Rubem Neves, português que a gente estava falando do Rubem Neves. conversando antes. Aqui, 26 anos também, né? Se eu não me engano, inclusive o mercado árabe tá um absurdo, né? O Cuéllar tem 30, né? 30 anos, então ele chegaria vem do Wolverhampton também, chegaria com o estado titular, e aí o Cuéllar acabaria perdendo espaço, o que facilitaria ali a liberação do Cuéllar, né? De repente o clube árabe pediu um pouco menos também para o Corinthians para liberar, então tá meio que nesse aguardo aí também. Tá esquentando, cara, as coisas, os dias tá passando e as conversas estão esquentando, eu acho que pode rolar sim, cara. E eu gosto muito do jogador. O que você acha do Cuéllar, Cascão? Você que é o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão? Eu. Na verdade, assim, eu até gosto, eu gosto do Cuéllar. Você gosta dele? Eu só fico com receio dessas invenções que a diretoria faz com essa grana monstruosa que os caras investem nos jogadores. Eu tenho certeza que o Duílio se sente... O Duílio e toda a diretoria se sente pressionada por dar resultado, tem que dar resultado e tal, mas esse lance de pensar no clube, no futuro, é uma coisa que realmente me preocupa e fez a gente, no Donos da Bola, até defender muito, o Neto defende muito o Duílio, até toma muita porrada por conta disso, mas foi o cara que, teoricamente, eu preciso ver as contas, porque só o que eles divulgam também não tem que ser a verdade o que eles divulgam. A gente precisa ver se realmente é verdade, analisar de fato o balanço financeiro. A gente só sabe do balanço do anterior quando o novo chega, né? Então, tipo, se o Augusto Melo ganhar a eleição, que realmente a gente vai saber como é que foi a administração do Duílio. Mas, pelo que eles divulgaram, o Duílio diminuiu mas eu vi o seguinte... a dívida em 50 milhões de reais, mas pelo que eles eu divulgaram. vi uma postagem que saiu outro dia no site da ESPN, que colocava ali as maiores dívidas dos clubes brasileiros. A maior dívida do Atlético Mineiro, 1 bilhão e 400 milhões. Sim. E a dívida do Corinthians está próxima de 1 bilhão. Não está nesse número de 1.200. Não sei se você viu essa postagem. Você viu isso aí também? Não, mas o que a gente viu era... A gente está comemorando 1 bilhão, né? A gente está comemorando, é bizarro, cara. Pelos números que a gente até trabalhou lá no programa, o Duílio assumiu com 970 e pouco e está entregando com 920 e pouco. Ele teria diminuído em 50 milhões a dívida. É uma coisa que eu preciso ver para crer, mas se foi, é uma coisa bacana. Mas o que adianta agora pegar e gastar mundos e fundos? Porque para tirar o Cuéllar, você viu outro dia o vídeo que eles voltaram do Mundial no avião? Você viu o nível do avião? Sim. O avião fretado de ouro, tudo de ouro. O avião só dos caras, umas camas luxuosas. O cara vai estar deixando esse luxo. Mas o Cuéllar é colombiano, pô, vai jogar de novo na América do Sul. Jogou já num time que é metade do tamanho do Corinthians, mas jogou num time grande já no Brasil. Então, o cara. Na verdade, eu fico contente só do cara assim. O cara tá querendo jogar, já é uma coisa bacana. Você vê um monte de cara que o Corinthians tem aí que não tá nem aí, porque ganha uma bala. O Luan não tava no restaurante com a mina lá no dia. Tá nem aí pra jogar. O cara não... Então, o Corinthians deixou um monte de cara milionário que tá cagando e andando se tá jogando ou não. Então, só do cara tá vindo, porque o cara tá afim de jogar, já é uma coisa que me anima e, de fato, o Cuéllar é um cara que tem bola para jogar tranquilamente nesse meio campo do Corinthians, porque esse meio campo do Corinthians, com exceção, não tem nenhum primeiro volante. Você acha que o Cuéllar chega para ser titular do Corinthians? E se é isso, como é que você monta o meio campo do Corinthians ali? Cara, com certeza, né? Tá carente ali na posição. Eu acho que, com todo respeito aí ao Rony, né? Mas eu acho que ele ainda não tá pronto para assumir ali. E assim como também o Michael não vive uma boa fase, né? Desde que retornou aí da Ucrânia. E acho que ele seria titular aí ao lado do Fausto Vera, né? Então, Vera, Cuéllar, o Renato, né? Se tiver em condições. O Renato também. O problema é o Renato. O Arthur aqui tá falando. Falso Cantígio, acho que é para me provocar, né? Michael e Matias Rojas. A galera insiste no Cantígio ainda. Tem gente que gosta, cara. Tem gente que gosta do Cantígio. Isso é uma loucura. Cara, ele tem um físico de um ET de Varginha. Tá machucado. Perna fina, os pés. Tá machucado as perninhas finas, ele anda meio curvadinho assim, e acho que o pé direito calça no esquerdo, esquerdo no direito. Ele é meio. Sabe aquele personagem de. Tem isso? Tem, meu. O Curupira. Curupira. Que as pernas eram os pés para trás.
O É que tua filha é tão grande, você não conta mais história pelas Pois duas. é, Eu conto você por lembrou. contei do Curupira O agora, Cantilho é sabe? meio com meus filhos. curupira, velho. Ele é meio bizarro. Assim, o que ele tem de bom, para falar que não é 100% ruim. O que ele tem de bom, ele tem os lançamentos, né? Ele tem um bom lançamento, inversão de jogo. Mas só que ele corre para não marcar, ele corre para não chegar. E ele não passe curto, o cara não joga nada. Para mim, ele não joga absolutamente nada. Foi um erro tremendo da diretoria a contratação dele, mas enfim, já está acabando o contrato dele daqui a pouco aí. O Corinthians tem que arcar com uma bala que pagaram por ele. O Gabriel mandou uma mensagem. Vamos falar, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre esses experimentos que o Lucha fez, né? Mudou o time, porque o Bruno Mendes não joga quarta-feira contra o Santos, porque joga contra a Cuba pela seleção uruguaia, não vai chegar em tempo. E o Lucha promoveu algumas alterações. Mas como o Cascão gosta muito da diretoria atual do Corinthians, eu vou ler uma mensagem aqui para ele que é a seguinte: do Gabriel, cadê aqui? Do Gabriel, ó. 3 anos sem ganhar nada em troca da redução de 5% da dívida. Pois é, ridículo. Ridículo. Patético. A verdade é assim, é uma péssima gestão, porque assim, quando a gente fala da diminuição de dívida, o cara quando administra um clube de futebol, principalmente um clube grande como o Corinthians, o cara tem que somar as duas coisas. Ele tem que ser um bom gestor financeiro e tem que se cercar de pessoas capacitadas para isso, e tem que ser fundamentalmente um bom cara o presidente do futebol. Tem que fazer o time girar, tem que contratar jogadores que dão condição para o time jogar bola. Do jeito que está, ele administrou bem ali as finanças com o Wesley Mello, que é o diretor administrativo, enfim, o Herói também, que foi durante muito tempo diretor jurídico, tentou sanar ali os problemas trabalhistas, enfim, só que o futebol foi terrível. O Corinthians não jogou bola. Não foi só a falta de títulos, foi a falta de bola mesmo, sabe? Porque às vezes você tem essa dificuldade em ganhar título, mas o time chega, o time luta, o time briga, mas esse time do Corinthians é piada. E para mim, o Luan é a personificação. Por isso que foi um erro muito grave. O craque Luan? Ter deixado ele durante muito tempo lá treinando, porque ele é a personificação do ócio. Que aquilo lá contaminou os caras, tá ligado? Isso foi um erro tremendo. Os caras tinham que ter rescindido o contrato dele. Tem que pagar. Então, já vai ter que pagar mesmo. Libera o cara, meu. Vai para casa. Enche o saco. Vamos falar um pouquinho sobre a atualidade do Corinthians, mas só para reforçar com você, ó. Seguinte, tá vendo essa plaquinha aqui, ó? Vou falar de tempos em tempos, de repente está crescendo bastante a audiência. Na audiência rotativa da internet, aqui, ó, fechando a plaquinha, ó. Então o nome dele aqui, eu vou tampar, senão vai ver. Dá para ver que tá o reflexo. Sem spoiler. Qual é o jogador que você, naquele teu papo de boteco, você defende independente de qualquer coisa? Você que é de uma geração mais antiga, de repente defende o Rivelino, o Sócrates, Marcelinho Carioca, o Craque Neto, ou algum jogador da atualidade. Aquele cara que, independente se ele fez coisas certas ou erradas pro Corinthians dentro de campo, porque todo mundo erra, você defende e você não fala mal. Eu defendo um, e tá nessa plaquinha que eu vou revelar no final da nossa resenha na Alambrada, e você escreva ali qual é o nome do cara que você defende. Seguinte, o Lucha promoveu algumas mudanças no time, né? Para quarta-feira. Ele fez 4 testes, eu queria saber de vocês o que vocês acharam. O Barleta na lateral esquerda, o que você acha disso aí? Cara, isso eu acho que diz muito sobre o Barleta, e assim, mais um investimento da diretoria, mais uma falta de organização também no Corinthians, né? Porque é um garoto que chega com 21 anos, que é uma das poucas contratações do Corinthians na temporada, e que, cara, a gente tenta se apegar que, pô, ele fez bons jogos no São Bernardo, fez 4 gols, jogou bem contra rivais do Corinthians, enfim, e ele não tá pronto, né? É franzino ainda, um jogador 21 anos só também, e aí chega já com o estado de precisar resolver, de entrar em jogo, pô, no Newton Santos ele entrou Ele lá, fez bons jogos no São Bernardo? Cara, no Campeonato Paulista, os jogos que eu acompanhei, realmente teve porque jogos existe uma massa de manobra, né? Tipo, os caras falam, não, porque não sei o que. Aí não, mas é legal isso que eu tava falando, que ele viu. Não, eu vou ser teve sincero, eu não prestei muita atenção no Barleta na época. Aquele jogo do Corinthians que eles meteram 2-0 em nós, ele jogou? Mas o jogo que eu lembro muito dele foi contra o São Paulo no Morumbi, que ele foi até eleito melhor em campo e tudo mais, ele não fez gol, acho que ele nem deu assistência, enfim, nem lembro o resultado, mas ele jogou bem. E entre outros jogos do São Bernardo também. É claro que não é craque, nem nada do tipo. Mas, assim, até uma informação que a gente trouxe, assim, é que a diretoria do Corinthians entende que ele não é para agora e tá meio que lapidando ele para o futuro, assim, que vai demorar para engrenar. Eu acho que tudo colabora, né? Quando o time não tá numa boa fase, se o cara não é tão bom, ele não vai conseguir resolver sozinho. Agora, se tá todo mundo jogando bem, coloca um cara nessa bagunça que é o Corinthians, não tem como. Né? A pergunta é, contratar um cara de 21 anos, a base tá aí para quê? E 6 milhões, hein? 6 milhões de reais. Não, a não ser que seja um fenômeno. Não, até porque, por exemplo, o Barleta,
Não sei se você chegou a comentar isso, que ele jogou como lateral esquerdo No na... começo da carreira. No ele Cara, começo mas da eu vi um carreira. vídeo do pai dele, mano. Ó, eu vou falar Aliás, o pai dele, que segue o Alambrado Alvinegro, manda, Silvio Barleta. Silvio, né? manda mensagem direto. Ia ser uma honra, Silvio, você contar um pouquinho a história do Barleta, porque ele é Corinthians. Ele no meu timão foi demais, né? Lembra que era do meu timão? Pô, ele... Não, é um Silvio vídeo. tá Você sempre tava com a gente. naquela Não entrevista? tava, mas eu... Eu vi um vídeo recente dele, tipo, vibrando, dando um recado pro moleque, vibrando. Ó, só por isso. Mas foi no meu timão, é isso que eu tô falando. Porra, só por isso eu já achei do caralho. Eu torço pelo sucesso do moleque, sabe? Não sei se ele tem bola para jogar no Corinthians ou não, mas torço que tenha. É assim, eu não acho que o Corinthians. Eu acho que o Corinthians sempre deve valorizar a base. De 21 anos, meia. O Corinthians devia ter meia na base com capacidade suficiente para o Corinthians não ter que gastar. Mas, já que gastou, putz, eu vou torcer por ele, porque o vídeo que eu vi do pai dele aí no meu timão é sensacional. É demais, né? Mas eu acho que é um pouco isso que o César falou também, de ele de repente chegou no momento bagunçado do Corinthians que ninguém tá dando certo, né? Então se ele chega num time um pouco mais organizado, acho que pode... Mas, cara, olha, Ele chega no time de 2015, né? Oh. Mas eu sempre Haaland. falo, se coloca o Haaland no lugar do Yuri Alberto, É, tem 21 anos, 30 22. 30 gols no Brasileirão. É isso que eu falo. Cara bom tem que sair e jogar, meu. Personalidade, Coringão, time grande. Pô, o cara ganha bem. Pega umas putas de umas mulheres gostosas. Tem isso? Pô, o cara voa. O cara não paga. Porque hoje em dia, boleirado, o cara joga no Corinthians. O cara não paga no restaurante. Se pá, não paga no posto de gasolina. Não paga em lugar nenhum. O cara não paga nada. O cara tem vida de rei. O cara tem que dar valor pra isso aí, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus. Cada coisa que você fala, né? Pô, Eu ia perguntar uma coisa, estica mais essa besteira, deixa pra lá. mas é verdade. Claudinei pô. José Trento, colaborando com R$22. Craque Neto, me perdoe, eu errei. Eu quero saber o que aconteceu pra você pedir perdão pro Craque Neto, Não, a Claudinei. história aí do Claudinei. Claudinei, relaxa, mano. A coisa vai passar. Eu soube lá, foi um negócio, ele deu umas cornetadas nos prêmios da Rádio Craque Neto. Lá, Ah, é? E os caras ficaram bravos com Tem ele. outro cara que o Lucha... Claudinei, fica sossegado. Outro cara que o Lucha testou em outra posição, e essa eu achei interessante. Juliano de primeiro volante, mano. O que você achou, César? Cara, Não, né? Só eu que ele já meteu Ele essa. tirou a calça jeans pra é que você jogar. fala do Juliano, já automaticamente essa É, cara, né? Tipo, Cara, eu gosto do Juliano, cara. Eu sou meio contra aí essa chuva de críticas. Acho que ele tá sofrendo aí pelo momento do time. Afinal, o cara fez um gol na final ali da Copa do Brasil. Foi artilheiro do Corinthians na Copa do Artilheiro Brasil. na Copa do Brasil. Eu acho Foi que ele foi o importante na artilheiro campanha. da Copa do Brasil, não foi? Empatado com alguém. E Eu converteu o acho que pênalti foi. também. De repente Então, tá acho que feito, né? ele fez a parte dele ali. Agora ele tá sofrendo aí com os demais, né? E a torcida do Corinthians nas redes sociais não perdoa, né, cara? Aí O quê? Ah, não perdoa. Você vê as publicações ali, todo mundo, acho que até o roupeiro, o massagista vai ser criticado nessa fase do time, né? É. Sobrou até para preparador físico, que ninguém sabe qual que é o trabalho do mas preparador se você físico. vê, o cara não critica o Cássio, o cara não critica o Roger Guedes. O cara que de fato sempre se tem. esforça, dá um gás, O Renato Augusto, né? o Renato. Mas o Renato já os caras já estão Já cornetando. tão. Eu Com as corneto- lesões? Ah, pô, pelo amor de Sim. Deus, mano. Não dá. Cara, eu adoro o Renato. Pra mim é um puta craque. Mas não dá pra machucar toda hora do jeito que tá, velho. Não dá. Foi o que eu falei Não, aqui. mas aí Eu já talvez. falei Mas aqui. espera aí, então Renovaria, vamos falar do Renato Augusto então. Porque Só é o seguinte, eu tô renovaria falando com aqui desde o começo da produtividade. porra toda, quando o Corinthians começou a ir mal, né? Quero saber a opinião de vocês também. Que o campeonato do Corinthians é não ser rebaixado, cara. Ah, não, mas o Corinthians é muito grande. É lógico que o Corinthians tem que ganhar título, é lógico que tem que disputar para tentar classificar na Libertadores, mas quais são os caras importantes do time? Quem resolve tá sempre machucado. Renato Augusto, não põe um cara para jogar, meu. Joga contra o Cuiabá, joga contra o Curitiba, joga contra o Vasco. Era para estar pronto contra o Santos, não tá no jogo importantíssimo, luta direta para não ser rebaixado. Agora não, quer botar o cara na altitude contra o Del Valle. O que ele ia resolver naquele jogo? Você acha que ele não se desgastou naquele jogo? Ah, Você acha que não teve reflexo contra o não, Cuiabá? mas aí eu acho Como é que a gente vai saber que Se sim ou o não? Corinthians ganhasse de 1-0 do Del Tomou de Valle, 3-0, não ia teve chance classificar na nenhuma. Libertadores. Chance nenhuma de ganhar lá, time desorganizado, na altitude, Del Valle um time bom, cara. Mas se tem chance nenhuma, que você tá falando que tem chance nenhuma, Mas o Del ia Valle lutar. Pode não falar, sei se pode perdeu, falar. mas tava perdendo em casa de um time que eu nunca ouvi falar no final de semana, no Campeonato Equatoriano. Não, até pro Uruguai eles empataram. Não, acho que ali foi válido porque foi meio que o desespero, né? Pô, a gente precisa disso. Mas eu entendo também que de repente força muito, né? É que ele voltou na pressão Isso, ali. Na É fogueira isso, já cara. contra o Atlético Cara, o Mineiro. cara tem que jogar todos os jogos. Não consegue, mano. Não, Então isso eu acho joga, que... Não consegue. Isso eu acho joga que nenhum. não. Aí tudo Então bem. acabou o contrato. Então não falou, joga, pô, ok. você... Cara, pra mim, sinceramente, acabou o ano. Pega o Fábio Santos, monta um time lá. Fábio Santos, o Renato Augusto, quem mais? O Juliano. Faz um time ali. O Gil tá no Time acaba de o contrato fogo. também. O Gil.
Fim de ano da galera, puta, vocês são demais. Dá uma camiseta comemorativa, vocês são Corinthians, vocês são demais, parabéns. Dá uma plaquinha para cada um e tchau, velho. E renova o time, reforma tudo. Aliás, tem que renovar junto com a diretoria geral, assim, ó. Muda geral a diretoria, porque não dá. Chega de renovação e transparência. Eu nunca vi uma diretoria que tem renovação e transparência e não tem nada de renovação há 16 anos e nada de transparência porque os caras não falam nada. Então é um... Aliás, o Alessandro deu entrevista hoje para a ESPN, mas o que chamou atenção no amistoso, a gente está falando das posições, vamos falar ainda do Giovani. O Giovani já é atacante, ele testou de centroavante, mas assim, não joga é... de segundo, de centroavante. Também não joga nada também. Eu quero chegar no outro centroavante, mas o Fábio Santos de zagueiro, isso é uma boa, né, cara? Ué, isso aí pode testar. O Fábio Santos sempre teve qualidade, ele já não tem mais a força que tinha antes, mas de repente funciona, ele não tem altura, mas de repente fazer um líbero ali funciona. No posicionamento, né? Agora, esse Giovani não joga nada, já vem com 2, 3 anos que Tá ele vendo tá tendo como é que é oportunidade. a corneta? Mas não joga nada. Assim, a gente fala 1000 vezes. Quantos anos que tem o Giovani? tem que Deve ter uns 23. Nada, já. acabou de ir pro Mundial Sub-20. menos. Mas não joga nada, velho. Já teve Mas um monte de novo, porra, oportunidade. tá vendo como a gente Mas queima os então, caras? o Ronaldo Fenômeno foi campeão mundial com Vai 17 comparar o anos. Giovani com o Ronaldo Ué, Fenômeno. caramba, mas Ué. jogador tá na arena, velho. Eu acho que o Giovani não vai ser esse cara protagonista de um time de Série A do Campeonato Brasileiro, mas para compor elenco, que é o que eu acho que falta no Corinthians, jogador para compor elenco, eu acho que é uma peça justa, mas concordo, não tá pronto ainda. Lógico, Mas para entrar no segundo tempo é Você não isso quer aí, que eu cara, compare eu com o acho Ronaldo justo. Fenômeno? Por Beleza. favor. Vou falar do Eu não quero, não, eu exijo que você não o compare. Mantuan chegou, entrou e não saiu mais, foi vendido. É um cara que tem O qualidade. Mantua estreou, fez aquele gol lá em São Januário contra o Vasco, você lembra? Se machucou. Mas antes ele já tinha jogado alguns jogos, a torcida também dá uma pegadinha no pé dele. Não, mas ali. ele sempre jogou bem. Ele sempre se dedicou, se doou. Corinthians, velho. Dá raça, Mas caramba. então, mas Tem cara que a não gente dá. sempre falou que tem que ter. Fala aí, César. É que eu não entendo muito, porque o Giovani ele foi colocado numa fogueira, esse caso particular, né? Como acontece com outros. Ele foi colocado em umas fogueiras ano passado, por exemplo, na Bomboneira, que a gente jogou com um a menos lá por uma parte do jogo. Ele foi colocado ali, né? Ele entrou ali no time e correspondeu, cara. Conseguiu segurar a bola ali um pouquinho e tal. Também contra o Atlético Teve Mineiro. expulsão na bombadeira? Aquele jogo que a gente teve um cara expulso? é isso? Teve cotovelada do Raul Gustavo, né? Ah, é Esse é o verdade. Gustavo também, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse Aí também, com todo respeito, mas não jogava nada também. Ele fez o pênalti, acho que foi expulso, e errou o pênalti da decisão, mas a gente acabou ganhando. E o Giovani jogou contra o Atlético Mineiro no Mineirão ano passado, acho que sofreu o pênalti que o Fábio Santos fez. Que Né? foram dois Ele gols do estava Fábio meio de Santos. centroavante naquele jogo. Saiu rabiscando e caiu verdade. Ele num 1 contra 1 ali conseguiu ganhar a frente e ele é sofreu o forte. pênalti, né? Um ponto positivo dele também, que eu acho que é diferente desses jogadores que sobem na base do Corinthians, tipo o Adson, o Gabriel Pereira, ele já tem um corpo já, entendeu? Acho que isso já é uma vantagem. Faz um pivô. Você falando isso aí, ó. O Exatamente. Raul tá mandando aqui. Um abraço pra você, Raul. Obrigado por acompanhar a O gente. Wesley é aqui melhor na que o Alvineiro. Giovani. O Wesley é Eu melhor acho. que o Giovani. Então, eu concordo com você, mas a questão é assim: a gente tem que Outro ter estilo, paciência né? com os diferente. moleques. É questão de paciência. Agora, a torcida do Corinthians, na minha opinião, tem que abraçar a molecada da base. Então, não adianta queimar todo mundo, ninguém mais presta. Obviamente que o Pedro não é o Ronaldinho Gaúcho, que o Giovani não é o Ronaldo, na tua comparação. Que, entendeu? É lógico que os caras não são. Mas tem que dar moral pros moleques da base, O cara. artista virtual fala, meu Deus, quem que joga pro Cascão? Os caras corneta, né? Mas assim, quem que joga? Porque critica todo mundo, o Cássio joga, o Fagner joga, o Gil, eu gosto do Gil, mas acabou o contrato, já deu, tem que renovar. O Murilo é bom jogador, tá começando, mas é bom jogador. Eu gosto do Roger Guedes, que é um monstro. Fausto Renato Vera, Augusto é um monstro. Fausto Vera, eu gosto dele, mas ele tem que ser segundo volante ou terceiro homem de meio. Porque ele é um volante que não marca ninguém, para mim. Mas ele tem boa saída de bola. Toma cartão, hein? É Todo encaixar jogo o cara funciona, no todo jogo é estilo cartão. de jogo correto. O Falso toma bastante Eu gosto cartão do amarelo. Adson. Esse Wesley é bom jogador. Você falou do Watson no treino contra a Portuguesa. O Watson fez um gol de bicicleta e o Yuri Alberto desencantou. E aí, mano? O Cascão gosta Não, muito e do ele Yuri Alberto. desencantou errando, né? Você viu que ele vai Ele pra errou, bater, ele erra o chute, a Tá bola batendo no sobe contrapé ali. do goleiro. Mas tudo bem, fez o gol. Mas é no treino, né? O Corinthians é tão embaçado que o golzinho errado no treino do Yuri Alberto Vira voltou esperança. a parecer que ele é bom. Olha que coisa, Mas velho. isso é ótimo. Tomara que seja assim, que as pessoas lembrem que ele sabe fazer gol, não é verdade? O Corinthians Afinal, precisa do Yuri custou Alberto. caro. Mas as pessoas não tem que lembrar, ele tem que fazer gol, velho. Então, cara, meu, é que você é muito impaciente, você é muito O nervoso. centroavante com camisa 9 tem que fazer gol. E o bizarro é que o Yuri Alberto, a gente, assim, ele é bom, né? Ele tem Exatamente. 22 anos, a Cara, é gente já novo, viu ele cara. jogando. O ano passado, ele chegou num nível muito acima, assim, do que a gente está acostumado no futebol brasileiro, na posição. Só que, pô, o que eu acho é que ele é garoto e tá sentindo completamente o momento do Corinthians, na pressão aqui na Esse cabeça. nível acima que você está falando,
é porque o Corinthians é tão foda de exposição de imagem dos caras, transforma. O Corinthians, a gente fala isso no programa, o Craque Neto sempre fala, é o clube que faz, é o time que faz jogador comum virar ídolo. Ou jogador, enfim, tem jogador que não é craque virar ídolo. Tipo, temos aqui o Biro. O Biro não foi um craque, apesar de ter sido um puta de um jogador, mas é um grande ídolo da história do Corinthians. O Yuri Alberto, ano passado, fez 11 gols. Cara, é um Mas número... ele chegou no meio do ano ali. Mas é um número... Você pega o centroavante do Flamengo, Então, faz 30 Pedro, gols em 6 Gabigol. meses. O Pedro faz 30 Mas gols em quantos 6 gols meses. fez o time do Flamengo? Então, esse que é o ponto também. O cara fez 11 gols no Corinthians que dificilmente cria, né? Só que o outro ponto que eu acho também é que no futebol brasileiro, essa posição de 9 a gente praticamente não vê. Pedro, o Gabigol hoje tá jogando mais de 10, mas enfim, até são pouquíssimos. Tá O Soares. Tá pensando nos caras que jogam no Brasil, você diz, né? Que tem o Ener Brasil, Valencia, que o Inter contratou agora. Tem o Soares, tem o Cano, Caleri, Daverson, Tiquinho fazendo gol pra caramba. Todos esses caras cabem no Corinthians, hein? Até o Daverson cabe no Corinthians, hein? O Cano também? O Cano fazendo gol. Se eu falar que o Daverson faria mais gol que o Yuri Alberto, os negros iam me xingar pra caralho. Mas, pra mim, o Daverson, o Yuri Alberto não dá mais. Aí o Claudinei mandando. Lembrando que é o seguinte, pedir para que você dê o like, deixe o seu like aqui na nossa transmissão, na nossa live. O Cano é um monstro, hein? Aqui embaixo tem o link da descrição do Alambrado Alvinegro. Pedir para que você siga a gente no Alambrado Alvinegro também. E vou repetir, tá vendo essa plaquinha aqui, ó? É a plaquinha de quem eu, Fabrício Bosio, vou defender sempre aqui no Alambrado. Você, né? Eu. Vou pedir para que você também mande quem, aqui no chat, aqui, ó, quem que você não corneta, independente do que o cara tenha feito. Ex-jogador, jogador atual, um ex-ídolo e tal. Naquela tua resenha no boteco, você defende o cara sempre pronto. Esse cara que tá o nome dele aqui, que eu vou levantar a plaquinha daqui a pouco, é o cara que eu defendo. Segundo os jogadores, nossos parceiros comentaristas, não existe ex-ídolo. Ídolo uma vez é ídolo. Eu falei ex-ídolo? É. Então vocês me desculpem que ídolo é ídolo e realmente é eterno. É. E o Claudinei aí pra você, ó. O Claudinei já tá mandando mais um superchat aqui, ó. A base tem que ser mais valorizada ou tem esquema? Não, a base tem muito esquema. Muito esquema. Esquema assim, tem empresários comandam, todos nós sabemos, todo mundo sabe. Em todos os times. A base sempre foi um grande celeiro de fazer dinheiro. Graças balcão de negócios. Agora, balcão de negócio. Agora falando, defendendo o nosso aqui, e é verdade, tem que ser dita, a partir do Meu Timão, que o Meu Timão foi um site, com o Luiz Fabiano, inclusive, que é nosso parceiro, ele fez uma cobertura bacana de base. Então, hoje em dia, para o cara vender o jogador da base, no Corinthians, o Meu Timão tá lá em cima. Pô, vendeu por quanto? Fatiou por quanto? Quem que é dono? Hoje em dia tá mais difícil fazer esquema. E esquema, eu não tô nem falando que é coisa errada, roubalheira. Tô nem falando esse jeito hoje em dia do dirigente trabalhar o jogador, que eles falam que é tão difícil, então você tem que fatiar, o jogador vira aquela pizza com 200, porque eles querem o dinheiro para pagar uma dívida aqui, pega o dinheiro lá na frente e, embute um pé de rato, tipo aquele lateralzinho que veio no negócio. Rafael Ramos, ou João Pedro, que tá no Grêmio. Então, futebol tem dessas coisas que é inacreditável. E, aliás, esse João Pedro, que veio num troco, fez a cagada daquele jogo contra o Ceará. Quando o time do Mods, né? Então, quando o Ceará ele entra e... Ele entra e toma gol nas costas dele. Porque é nome... Eu tenho duas. Mas ele fez um pênalti na Libertadores. Eu tenho duas, ele é nome de Mods, sabe? Mulher usa absorvente feminino. Tem o Always Ready, que é o Mods lá, aquele negócio. Entendeu? É que vocês não. Você ainda não compra o absorvente feminino, que a capacidade que você tem de fazer umas analogias e falar besteira é impressionante. Perdeu pro time do Mods, velho, Coringão. Pô, uma vergonha isso, cara. E ninguém fala nada. Passaram pano pro Vitor Pereira, porque ele chegou na final da Copa do Brasil e não ganhou a Copa do Brasil. Mas só para atualizar uma informação aqui, dar nome para. Estou buscando aqui quem falou que o jogo lá da Bomboneira, quem foi expulso foi o Cantígio. O Marcos, um abraço, Marcos, ele dizendo que quem foi expulso foi o Cantígio, é verdade. Ele fez um pênalti, então, Raul. Você é primo do Mauro Fortunato Garcia? Opa, meu primo. Pô, o Maurão a gente morava no mesmo prédio. Grande Maurão. O Maurão era subsíndico, acho. Mandava geral. Eu roubava a vaga dele de vez em quando lá da garagem. Roubava? Não, eu pedia para ele a vaga quando os parentes vinham aí. Maurão, um abraço, um beijo para você. Um abraço, primo. Tamo junto, hein? É nóis. Ó, valeu. Se quiser abastecer de graça, é lá. E aí,
a gente falou dos 4 caras, a gente já falou das 4 mudanças, né? E aí do time que quarta-feira deve jogar contra o Santos, que o Lucha testou. Ele tirou o esquema de 3-5-2, talvez por não ter o Bruno Mendes, eu acho que é por isso. Eu acho que ele confia muito no Bruno Mendes, e por isso também eu acho que o Corinthians vai renovar com o Bruno Mendes, apesar de você ser um crítico em relação a essa formação. Eu sou crítico pelo valor. Você não pode renovar. O Bruno Mendes não é jogador para pagar 1 milhão por mês, cara. O Bruno Mendes, se der também para fazer embaixadinha igual o Andreoli fez com o Romero também, pelo amor de Deus, né? Mas você lembra que... O Romero no Corinthians ainda, né? Brincadeira, o Corinthians. O Corinthians, o Maravilha fala que o Corinthians é o INSS, né? O texto está cheio de cara encostado. É uma vergonha o que acontece no Corinthians. E os encostados não são os molequinhos da base. Que o certo é, né? Os molequinhos da base, vai subindo. Não, o Corinthians está cheio dos caras ganhando uma bala encostado, cara. É uma vergonha o que acontece no Coringão. Uma vergonha. Culpa da diretoria aí. E aí competência da diretoria. O provável Corinthians é Cássio, Fagner, Gil, Murilo. Murilo tá no departamento médico, não treinou, né? O Murilo, o meu timão agora subiu a informação agora há pouco, que é dúvida para esse jogo, porque ele tá com problema na garganta lá e tudo mais. E pode ser que seja Gil e Caetano esse jogo, que o Murilo nem seja relacionado, é dúvida para esse jogo aí. Então pode ser Gil e Caetano. A dupla uma Gil dupla Caetano. Inédita, né? A dupla musical. Você não falou isso. Que não tem como. E o Caetano é bom jogador, hein, cara? Bom jogador. Piada de merda. Se o saudoso Michel Lohan estivesse vivo, matéria especial com Gil e Caetano. Certeza. O Michel Lohan, que foi nosso chefe na TV Record. Pai do Bruno Lohan. E ele é o criador da bola de prata da revista Placar. Bola de prata. Então o cara é um monstro. E ele já falecido, o pai do Bruno Lohan, ele gostava dessas brincadeiras, Gil e Caetano, essas coisas que o Fabrício lembrou agora. Nem lateral pensei. esquerdo, Matheus Bidu, né? Então seria Gil, Caetano e Matheus Bidu. Bom lateral, Cascão. Eu gosto do Matheus Bidu, sinceramente. É que você tá nessa pegada achando que eu vou cornetar. Mas eu gosto... Mas você corneta todo mundo. No começo ele tava... Não, mas ele tava com a bunda meio grande mesmo, sabe? Com dificuldade de locomoção no começo. Mas, na verdade, era falta de ritmo. O Matheus Bidu tá muito melhor que o Fagner. Ele jogou muitos jogos contra o Fluminense Atlético. Tem moral lá em Minas. Ele tá jogando bem. O torcedor do Cruzeiro gosta dele. Eu fui lá. É mesmo, eu esqueci de falar, mas eu gosto do mesmo? Matheus Bidu. Matheus Bidu é bom jogador. Você precisa dar sequência de jogos. Vocês foram contra o Atlético Mineiro? Eu fui. E aí, como é que foi o jogo lá? Você disse que a torcida do 2 a 0 Cruzeiro... lá? Em Minas. Você acaba pegando ali um transporte, tudo ali, você acaba conversando com o pessoal. E tinha um cruzeirense lá que ele entendia mais o de esquema tático do Corinthians que eu. Tipo, eu não sei como ele sabia tanto do Corinthians. Ele Os caras amam o Corinthians, velho. Eu não sei como que o Bidu não tá jogando, porque esse cara jogava muito no Cruzeiro, mas sentiu a pressão, porque a camisa do Corinthians é foda mesmo. Muito mais pesada que a do Cruzeiro. Pois até ele sabe, Nem né? comparar. E falando sobre o jogo foi terrível, né? Mas a arquibancada foi boa. Tem um vídeo lá no canal também da torcida fazendo barulho lá no Mineirão. Foi legal. Chegamos aqui a 700 pessoas acompanhando a gente aqui na live. Deixa o seu like. E o Claudinei mandou mais uma mensagem aqui falando sobre o Craque Neto. Claudinei, Cascão, manda uma mensagem pro Claudinei, ó. Eu defendo o Craque Neto aqui, não sei o quê. Então manda um abraço para ele aí que ele tá angustiado. Claudinei, fica tranquilo. Relaxa, Claudinei. A gente vai fazer. O tempo cura tudo, velho. A gente vai fazer as pazes aí. Fica sossegado. E aí o meio campo é Maicon, né? Maicon, Fausto Vera. Ele treinou com o Rony, né? Rony. Mas é porque o Maicon não... Por que o Maicon não participou do treino? Na verdade, a gente não tem essa informação se ele participou ou não, né? Mas o time titular ali do jogo do treino foi com o Rony, né? Rony, Fausto Vera. E aí o Juan, né? Isso, e o Rony titular, esse moleque, hein, meu? Na verdade, o Rony é o único primeiro volante que o Corinthians... Você não tá tomando água, né? Não, tomando um negócio aí, energético. E o Rony é o único primeiro volante que o Corinthians tem, mas eu, sinceramente, eu acho que ele é um jogador para compor elenco. Eu não vejo o Rony como um cara para ser titular. Porque ele colocou para substituir, fazer a função do Renato Augusto, né? Pela escalação ali do Lucha. O Juan Oliveira, assim, ele é bem esse camisa 10. Na base, ele sempre essa é a função dele, não é atacante. Sempre foi meio campista mesmo, camisa 10, de pensar o jogo. Ele é diferente, sei lá, de um Rodriguinho, que era mais ofensivo, ou de um meia que é mais... Matheus Araújo, por exemplo, que é mais defensivo. Barulhinho. Aí é bom, hein? Aí é bom. O Juan é mais esse camisa 10 mesmo, de bola longa, de visão de jogo. Cara, bom jogador, né? Mas eu conversei com o Alex, eu já falei isso aqui na semana passada, o Alex, ídolo do Coringão, meia campeão da Libertadores, ele trabalhou muito com o Juan na base, ele defendeu o Juan, falou que o Juan tem qualidade, ele tem esse lance dos problemas físicos que atrapalham ele a sequência, mas ele levantou um ponto que é interessante, o moleque é especialista em bola parada. E ninguém dá essa moral ainda, enfim, o moleque tá sumindo, ninguém conhece ele, né? Porque ele ficou muito tempo machucado. O Alex mas tem quem critério sabe pra falar, hein? o Alex tem moral para falar que foi um grande
cobrador de falta. Inclusive, aprendeu com o craque Neto. Ficava lá nos treinamentos, o Neto gordão lá de tênis ensinando ele. O Alex aprendeu com excelência, que é um... E será que ele aguenta? Tem cobradores. uma pergunta aqui do Gil Herme. Será que ele aguenta... Guilherme, né? Deve ser que estão separadas as palavras. Será que ele aguenta os 90 minutos? Porque ele ficou 1000 dias, né? Mais de 1000 dias parado, né? E o contrato dele acabava agora na metade do ano, a diretoria ampliou até o final do ano. Vai dar essa última chance para ele, que eu acho que é válido, pô. Por que não? Ele ainda... Sim. Mas tem muito do gol, né? O gol acho que Sim. deu esse E gás. da carência da posição também, que até Carência agora da posição. não tem um substituto pro Renato. É verdade. Ele entrou. E no ataque... Mas ele exerce a mesma função do Renato? É isso Cara, que eu falo. é muito difícil a gente comparar qualquer jogador com o Renato, né? Não tô falando de técnico. Porque o Renato é mais cerebral, armador. Então, o Juan é mais esse estilão. Pelo menos na base ele era assim, de pensar o jogo. Não é o meio campo que nem o Juliano, em determinado momento, jogou como meio atacante, pisando na área, de mais finalização. Não, o Juan é mais de passe e chuta muito bem de fora da área também. Se é isso, e o Renato não pode jogar, tem que pôr o cara para jogar. Não, isso eu concordo. Se é o único cara que o Corinthians tem que faz essa função, porque o Matheus Araújo não faz, pelo que eu tô vendo o Matheus aí, Araújo mais segundo, né? o Watson não faz, pô o moleque para jogar. Exatamente. Pô, E aí no ataque, o Yuri Alberto e Roger Guedes pela esquerda, mas ele insistindo no Biro pela direita, né? Gostei do Biro contra o Cuiabá, cara. Acho que ele foi bem. Personalidade, né? Você achou também? Não, dribla, vai pra cima, chuta e tem personalidade. Contra o Fortaleza entrou bem também, né? Antes de ir pra seleção. mas teve um grande ídolo do Coringão também que veio aqui, participou aqui do Papo Fiel. Ele falou de vários caras. Trabalhou com a base do Corinthians muito tempo e ele falou que o Biro é meia boca. Resumindo. Então depois o pessoal vê aí, entra no Alambrado. Aliás, pedi pra galera se inscrever no Alambrado Alvinegro, a galera do meu timão. Então vocês veem aí quem que é o grande ídolo que trabalhou na base, que tá aí para baixo no Papo Fiel. Ele veio aqui há algum tempo atrás e ele falou que o Guilherme Biro não joga nada. E aliás, falou também do Pedrinho, né? Mas o Pedrinho é o seguinte, o Cássio deu uma entrevista falando que ele Marcou, né? que é o principal moleque de todo o tempo que o Cássio está no Corinthians, desde 2011, ele está no 2011, 2012, né? 2012, começo de 2012. É o cara que vem da base que ele põe mais fé, cara. Eu acho que o Pedrinho vai dar certo no Corinthians, cara. Tomara, né? Eu acho que esse moleque aí, meu, ele Isso vai... os caras não vender antes, né? Porque já estão falando que tem alguma coisa com o Arsenal lá, com o Edu Gaspar. Então, o Alessandro, inclusive, falando sobre contratação, o Alessandro deu uma entrevista para a ESPN hoje, inclusive o meu timão repercutiu algumas das falas dele lá, no F90, e uma coisa que ele falou que me chamou a atenção é em relação a do Corinthians com o Mantuan. Que o Mantuan, muito se noticia de que o Corinthians vai perder o Mantuan. O Zenit vai pegar o Mantuan do Corinthians. E ele disse que ele foi um empréstimo com preço afixado em 10 milhões de euros, cara. Deixa eu te perguntar, o Alessandro deu entrevista na ESPN. Só que aí tem um detalhe importante também, que com a negociação do Yuri Alberto, o Corinthians cedeu uma porcentagem para o Zenit. Então o Corinthians hoje tem menos porcentagem do que tinha... então não são 10 milhões. Então agora o Corinthians não divulgou o valor, mas deve ser... Mas é a transparência. Sim, então, isso... Essa negociação do Yuri Alberto foi muita interrogação. O Duílio, eu estava de férias no Donos da Bola, o Duílio foi lá no Donos da Bola, os caras até tentaram fazer as perguntas, mas é tanta coisinha que eles fizeram, tanto jogador envolvido no negócio, parece que tem até uma prioridade no próprio Pedrinho. No próprio Pedro, sim. Que fica difícil o Duqueiroz entender. foi, o Robert Chanan foi agora. Então, até o Ivan do Vasco tá com... Mas olha só, se o Corinthians fosse uma empresa séria, bem administrada, o Alessandro estava empregado? Estou perguntando para você. A questão que eu... cara, acho que não, né? O Corinthians está aí, ele está como dirigente do Corinthians há 3 anos, mas ele diz uma coisa na entrevista também que é interessante e que é normal também isso, né? A torcida fica muito ligada a títulos, fica muito ligada a resultado, e ele diz que eles fizeram um trabalho ali administrativo interessante. O argumento dele é esse, entendeu? Mas que as pessoas só veem o resultado. Ele até fala, se o Corinthians tivesse vencido de repente nos pênaltis o Flamengo, teria um título. O que é administrativamente interessante? A diminuição da dívida geral que o Corinthians tem, redução da folha salarial, dispensa de alguns jogadores, venda de outros, o balanço do Corinthians anual da gestão do Ilho é um balanço positivo, diz ele, entendeu? O Vessone que sempre posta quantas rescisões, né? Passou de 120 rescisões já, né? Isso pelo menos é um ponto positivo. Mas não rescindiu com o Luan. Não, mas a gente insiste muito só nos erros, a gente bate, eu não estou defendendo, não sou advogado de ninguém, eu quero que o Corinthians ganhe títulos, além de acertar administrativamente, também tem que ganhar título, porque ganhando título você mostra que você tomou as atitudes corretas. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Senão não dá certo. Então assim, não adianta só
Pô, o Alessandro é ídolo, levantou a taça da Libertadores, levantou a taça do Mundial. Inclusive, tá vendo essa plaquinha aqui, ó? Poderia ter o Alessandro como jogador do Corinthians aqui que aqui é o seguinte, essa plaquinha, depois eu vou levantar no final aqui da resenha, de quem você não falaria mal do Coringão. O Alessandro, de repente, como ídolo e jogador do Corinthians, pode ser um cara que você defenda. Para mim é outro e tem o nome dele aqui. Só que, como dirigente, você se expõe. Se expõe, porque o time não ganha nada, aí o cara vai falar assim, porra, por que você não contratou o Dorival Júnior, por Eu exemplo? acho que o que mais pesou exatamente, foi essa indefinição aí Foi uma definição, mas depois voltou da pausa aí, 2, 3 jogos, mandou o cara embora, pô. Porque já não Sem mandou convicção antes, nenhuma, né? né? Ou insiste. Quando acaba o né? Paulistão, né? Perde no Então, a ano, gestão do futebol você foi tinha um horrorosa. intervalo de quase 30 dias. Isso. Então, aí, Gestão do futebol horrorosa. Já Será teve isso com o Silvinho já, né? Teve. Lá atrás. O Corinthians podia ter demitido o Silvinho no final do Campeonato Brasileiro. Manteve o Silvinho aí na terceira rodada do Paulista contra o Santos lá, demitiu o cara. E agora, será que não era também para demitir o Luxemburgo e contratar outro que tinha 15 dias para treinar? Então, Interrogação. Meu Deus, interrogação no Twitter. eu sinceramente Só uma acho pergunta. que não. E olha só que E daqui 2 meses, se o Corinthians perder 4, 5 jogos, a gente vai falar o quê? Mais uma vez, Não o sei se nem Corinthians 2 meses, né? É Santos fora de casa, Atlético Paranaense fora de casa e tem Bragantino em casa. Né? Não, mas Santos, pelo amor de Deus, o Santos tá pior que Por quem? pior que todo mundo. O Pior Santos que o tá Corinthians? horroroso. O Santos tá horroroso, E tá que eles jogando iam menos que o também. Para Corinthians. ser otimista, nós estamos nas quartas de final da E Copa eles do já Brasil. foram eliminados. Ó, passou do América, é semi já, hein? Isso Clássico, é né? É clássico. É clássico, mas ó, dá para ter uma esperança O aí. problema é que a gente tomou de 2-0 do América agora, né? Pois é, então. Então, mas assim, eu acho que os caras têm que ter um entendimento, pelo menos quem me falou o Veloso. os eu caras falam- não tô defendendo o Alessandro, veja bem, eu só tô pontuando que a galera só descasca. Que você é o descasca, tem um descascando, aliás, amanhã. A galera só desce a lenha no cara, e ninguém aponta nenhuma qualidade de nadinha que o cara fez, meu. Beleza, a gente quer títulos, mas, meu, Você tá falando do Luxo ou do Willian? tô falando do Alessandro, da função do Alessandro, entendeu? Pô, alguma coisa de bom o cara fez ali, meu. Errou na... Eu sei, ele deve ter feito de bom é ser amigo dos caras. O Corinthians, essa diretoria, por isso que eu falo, eu defendo uma gestão profissional em clube de futebol em geral, não só no Corinthians. Porque senão você só contrata, só põe os amiguinhos para trabalhar, meu. Aí fica só os amiguinhos e aí você gira sempre os mesmos caras. Os caras tiveram a coragem de colocar Coelho, Silvinho, Fernando O Lázaro. Edgar Furtado tá citando aqui, ó. Mancini. Só amiguinho, velho. Só amiguinho. O Mancini ainda foi uma tentativa desesperada de uma mudança de um técnico que consegue trabalhar uns jogadores de um escalão mais baixo. O Mancini sempre conseguiu trabalhar com times médios, para pequenos, para médios, e o Corinthians tinha uma boleirada meia boca ali. Então, eles tiveram essa tentativa com o Mancini, que eu nem acho que foi, por incrível que pareça, os caras vão me xingar aí, mas eu nem acho que foi tão ruim. Concordo. É que pro que o Corinthians tinha Concordo, naquele momento, acabou sendo o que deu para fazer. Mas muito pior é você apostar em Coelho, apostar... Eles pegaram O Lázaro e o Silvinho. Eles pegaram o Carille de exemplo Pra tentar o para Silvinho e tentar o todos Lázaro. esses pezinhos de rato aí. Não dá, né, meu? Pelo amor Aliás, de Deus. começou aí, né? Quiseram mudar essa mentalidade de Carille para um cara mais ofensivo, aí trouxeram o Thiago Nunes, né? Nossa Senhora. Nossa, esse foi o pior. Meu Deus. Mas na hora Esse todo foi mundo o apoiou, todo pior. mundo E achou dizem que legal, era uma né? mala desgraçada ainda. Ele Quando já o cara dispensou o Ralf e o Jadson, já rompi. E não tinha um negócio fechado com o Thiago Nunes, tinha isso aí? Lembro. O Corinthians fez um hashtag fechado com o Thiago Nunes. O cara mandou o Ralf embora e o Jadson sem dizer nada. Meu. Não, e falando em hashtag, o Silvinho foi anunciado com a hashtag Moderna SC Corinthians, né? Teve isso ainda. O slogan da contratação Cara, foi essa. o Silvio era tudo errado. Usava os terninhos lá, engomadinho. Pra começar, meu, é Corinthians, velho. Mas tudo bem, vai. Não vou nem falar do jeito do cara se vestir, que acho que a filha vestia ele. Mas aí ele era loucão, ele fazia aquelas coisas com a mão. A Ele falava preleção tudo histórica. errado. Ele cochichava assim, Evita, né? evita. Mano, o que é aquilo, cara? Pelo Silvinho. amor de Deus, o Silvinho é loucão. Ele deve estar lá na Albânia, lá, os caras Imagina não entendem o que ele falando fala. em 5 idiomas agora. É. Evita. E aí o Corinthians, e aí assim, pensando no futuro, porque a gente tá sofrendo e imaginando que o Corinthians vai lutar contra o rebaixamento até o final, pelo menos eu, né? E não é porque eu seja pessimista, não, porque eu acho realmente o time do Corinthians muito ruim. E chega o Rojas. E assim, o cartão de visita do Rojas, se bem que não tá certo, ainda tem a questão do Bozelli, né? Pô, Tem tá, que... tão Eu ouvi falar conversando que ali, ele né? tá meio Ah, cabreiro pelo de amor, vir, né? É, Diz que ele Rojas, tá meio não sei. cabreiro, porque o Corinthians deve pra Deus e o mundo, mano. O cara tá. E o Botafogo tá de olho, né? Surgem rumores aí na imprensa, né? Pô, mas o Rojas, vamos imaginar que o Rojas chegue porque o cartão de visita dele foi legal contra o Flamengo, jogou muito.
meteu o gol, se movimentou bem, e ele joga exatamente na posição ali no lado onde o Biro joga e o Watson joga, né? Vocês acham que o Rojas pode ser o cara para assumir a responsabilidade? Porque Ele já é um cara mais... Tem 28 anos. Mas já é um cara que já é uma realidade, né? Não é uma aposta igual os meninos do Corinthians. Eu acho que ele pode render. O problema dele, que falam, é que ele machuca demais. A gente não pode ter mais um Renato Augusto no elenco, né? Contratar um cara, gastar uma grana, apesar que falam que o salário nem é tão alto, pelo menos acho que o Besson não veio com essa informação, que por ser dólar, é tudo em dólar, gringo, o salário do gringo é em dólar, né? Que seria em Que é a torno questão do Bruno de Mendes. 500, 600 mil reais, que é mais ou menos a média de um jogador. O Corinthians está pagando bem, né, para os caras, né? Ok. Então é um valor para ser um cara para vir para ser camisa 10, até que está dentro da realidade. Quando eu falo isso, olha só, então os caras vão pagar 600 pau pro Rojas, que é um meia que faz É mais, né? 600 é de grana, mas tem as luvas que diluído em 4 anos de contrato, o salário dele aumenta para 800 não pau. Teve... Mas porque o Corinthians não tem grana, né? Não teve compra, né? Isso, não teve a compra. Porque estava em final de contrato. Mas assim, olha, 600 pau para um meia, que é um meia atacante, que faz gol. Parece que ele é o segundo jogador no mundo que fez mais gols fora da área, só perde pro Messi. E aí eu volto com a questão do Bruno Mendes. O Bruno Mendes ganha mais que esse cara? Tem lógica isso? Não. Pois Você tem razão. É isso que eu tô falando. Carlos Eduardo, participando aqui no Superchat também, um abraço para você, Carlos Eduardo. Ele falou assim: arriscar não é o problema. A questão é a falta de critério. Ao invés de apostar num desconhecido que tem bom trabalho e assim descobrir um Vojvoda, aposta-se em gente que não tem currículo, que tem currículo zero. E aí vai a questão do Corinthians garimpar, né? Certinho, quem que faz esse trabalho no Corinthians, cara? Era o Lázaro, né? Sim. Quem que vai lá e descobre o Cifute, um técnico bom, um jogador do Lázaro bom? ainda tinha o trabalho do Mauro para peneirar, para ir ser olheiro, que ia lá ver os jogadores. Teve o Antônio Carlos naquela remodelação do time rebaixado. O Antônio Carlos ajudou muito naquele processo da criação do time. Trouxe o André Santos, o Chicão lá do Figueirense. Um trabalho bom, hein? Foi feito um grande trabalho naquela época, que depois, aliás, se perpetuou durante um tempo. Ainda teve aquela geração do Jusilei, o Paulinho, a galera do Bragantino que jogou bola. Não o Zelão, né? Pelo amor de Deus, mas tiveram outros caras que vieram, que jogaram bola, mas do nada parou isso. Parou por quê? Porque começou a ter muita coisa com o empresário, varzeou isso aí. Aí o Corinthians parou, não interessava mais ter o melhor jogador, interessava ter o jogador que fosse o melhor negócio a ser feito. Então, quando você pensa no melhor negócio e não num time, aí vira várzea. É por isso que o Corinthians está assim. Ó, a gente está aqui 1 hora já de resenha aqui na resenha na Lembrada dentro do meu timão. Pedir para que você deixe o seu like, para que você... Não deu 1 hora ainda não. Para que você curta a nossa transmissão. E daqui a pouco eu vou revelar o nome do cara que eu não falo mal de jeito nenhum. E não falo mesmo. Quem me conhece sabe que eu não falo mal do cara. E o Carlos Eduardo complementa aqui. Um abraço para você, Carlos Eduardo. Mais um superchat, ó. Eu mesmo acredito que o Silvinho pode ter futuro. Futuro tem, ele deve viver até uns 80 anos, Silvinho. Mas uma coisa é contratar ele quando contrataram. Outra coisa é ele colocar o Malbani na Copa, por exemplo. Se bem que a Copa do Mundo, a próxima Copa, se a gente montar um time aqui, né? E entrar na eliminatória sul-americana, a gente elimina. São 8, classificam 10. Bizarríssimo. O Ticaroli ali, o César no comando de ataque, o Cascão na defesa, Craque Neto com a 10, foi o Igor, né, com a 8 ali na volância. A gente classifica para a Copa do Mundo. Então tem isso aí também, né? Que o Corinthians não... De que o Silvinho tá muito no começo. E a galera tá pegando no meu pé que eu falei que o Daverson podia ser jogar no Corinthians. Acho que eu mandei bem, né? Mas então, essa ligação, polêmico, né? essa ligação dele com o Palmeiras, mas essa ligação que ele tem com o Palmeiras é muito forte, né? Eu falei que podia jogar no sentido de que ele hoje mais gol que o Roberto. Hoje tá melhor que o Roberto. Ou se tá, ele acho que tem próximo de 10 gols no ano, no semestre, né? A gente falou que o Yuri fez 11 no ano passado e o Daverson tem 10 no Cuiabá. Então... Foi tomar gol desse cara também, que zica, né? Então. Mas aí foi em cima do Murilo, que a gente elogia, falta experiência, aí que eu falo, tipo, eu não vou criticar o cara, porque eu sou extremamente crítico, né? Mas eu não vou criticar o cara tem que jogar, ganhar bagagem, ganhar experiência, o cara tem qualidade para jogar, dá para ver que ele tem qualidade para jogar, então ele tem que jogar, errando ou não, ele tem que jogar. O duro é aguentar o Cantilho, velho. Cantilho não dá. É o Curupira, mano.
E o Balbuena que fez gol foi Paraguai e Nicarágua, né? Acho que Nicarágua. Eu acho que foi precipitado também. O Balbuena tem, O Rojas eu jogou acho que também, né? bem Podia trabalhado. deixar o Balbuena no grupo, né? Fechou. O problema do Balbuena é que o Gil e o Balbuena já estão cansados, já estão meio velhinho. Pô, você tem um Balbuena no elenco, de repente você alterna com o Murilo e com o Caetano. Você faz um bem bolado ali, de sempre jogar um jovem com um cara mais experiente. Você tem essa possibilidade. Só que os caras, eu não sei se o salário dele é alto. Tinha talvez. contrato até o meio do ano, só também de empréstimo, né? Então. Por isso O acho que o contrato dele salário... acaba agora em junho. né? Ele é do Dinamo Moscou e veio pela cláusula de guerra lá e acaba A agora. cláusula foi prolongada, às né? vezes... foi Essa cláusula pra da final do ano? FIFA, para poder... A Então ele questão do ano, poderia o ano ficar mesmo, até né? o final do ano. O problema é que eu acho que eles acham que o salário é muito alto e desencanaram de ter o cara. Só que aí você perde um Balbuena, a experiência do Balbuena, para pôr quem no lugar? Vai até o final Na do necessidade, ano sem né? ninguém. Apostar em garoto, né? Vai ficar só garoto, só molecada. Verdade, vai jogar o brasileiro aí só com a molecada. O Caetano é outro que machuca muito. Vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. Eu acho que os caras estão arriscando demais. Eu faria ali mais um contratinho só até o final do ano com o Balbuena, pelo menos. Eu acho que ele aguentava. Não sei se ele quer Não, também, até porque né? o Corinthians não tá na situação de sair abrindo mão de todo mundo, né? Deixa acabar o Vai ano. trazer mais alguém? Será? Para outras posições? Porque só estou Porras. falando de Porque o. meio, né? Falaram, tipo, um mês atrás, não lembro quem deu a entrevista, acho que o Duílio, depois alguma derrota do Corinthians, eu acho até para desviar um pouquinho a atenção na derrota, eu não sei que jogo que foi, acho que foi do América Mineiro em Minas, que ele fala que o Corinthians ia apresentar tipo um pacote de contratações para o Luxemburgo aí. É que você não pode anunciar ainda porque os caras têm contrato. Por exemplo, o Rogas, a questão é essa, Sim, né? tem contrato com o Racing, né? Tem contrato com o Racing, você não junho pode só. anunciar. E o Guilherme tá falando uma coisa verdade, é que o Corinthians estava na expectativa da vinda do Veríssimo. Aí liberou o Balbuena. Mas não deu certo o Lucas Veríssimo, não é isso? Não deu certo. Já tá descartado já, mas é um nome que até agradava a diretoria, só que é muita grana. Pô, e agradava mesmo. O Veríssimo vinha Bom de numa bola. pegada, porque ele é jovem também, assim, Bom de não é bola. tão. Acho que ele não tem nem 30 anos. Não, acho que tem, pelo contrário, uns 26, 27. Só que tem essa questão de lesão também. Então, mas daria um ganho pro Corinthians. Só total. que você perdeu o Veríssimo, era uma boa, pelo menos manter o Balbuena para fechar o Aí elenco depois ali. falaram de João Vitor, né? O João Vitor tá no Benfica, né? Puta, mas você acha que o João Vitor bola, cara? Vocês acham que, puta, vai chegar o João Vitor, hein? Nossa, vai chegar o João Vitor na zaga. Teve um bom momento no Corinthians, mas deu uma caída, né? Eles estão falando do João Vitor, é verdade. Assim, se você tiver uma possibilidade, falando por mim, se eu Tem tenho o Lianco, se eu tenho a possibilidade do Lianco ou do João Vitor, aí tudo bem. Aí você libera o Balbuena e tenta trazer um dos dois. Mas tem que ver se. Não sei se esse Lianco é bola, mas jogou lá no. Eu acho que na seleção italiana, né? Não, é da Polônia? É uma seleção da Polônia, que é a. Eu não sei. Na verdade, assim, a gente tem que analisar. Mas os caras da Europa vêm aqui, deita e rola, meu. De repente, um Lianco desse da vida aí funciona. O Elton Malfatti manda um nome que realmente é bom, cara. O Mina, zagueiro, que jogou no rival, tá sem contrato. Sim. Tava lá no Everton, sem contrato agora. Pô, cara, o Mina seria uma baita contratação. Eu Chega pra acho jogar, esse cara espalhafatoso. Eu apostaria mais no Lianco e no outro moleque. Ninguém é bom, mano. Todo nome que vem de lá. Eu gostava do Mina, cara. É meio. Sofre resistência. Né? Sofre resistência. Pelo menos a minha parte. Ele era espalhafatoso. Você vê lance, ele errava pra caramba, ele trupicava, ele perdia tempo de bola. Eu não gostava. Aliás, eu gostava dele porque ele falhava pra caramba contra o Coringão, mas ele fazia gol. Era um zagueiro que fazia gol. Então, ele fazia gol e dá destaque. É que nem o goleiro do rival, que era um goleiro mais ou menos, mas como fazia muito gol. Ele é o maior ídolo da história dos caras, mas ele, debaixo da trave, ele só rezava a missa. Do meio pro final da carreira, era missa todo domingo, velho. E só para fazer, pra gente, na nossa audiência rotativa, a gente tá chegando aqui, daqui a pouco, daqui uns 10 minutinhos, daqui uns 2, 3 minutos, eu vou revelar o nome do cara que eu... Vou revelar o nome do cara aqui, você já pôde ver, se você prestou atenção, você vai ver quem é o cara que eu defendo aqui. Na nossa audiência rotativa, que tem muita informação, a galera tá perguntando, falam muito do Cuéllar, queria que você atualizasse de novo, a gente já falou no começo. A gente falou no começo, né? Você desse as informações de novo do Cuéllar. O Cuéllar, entre Corinthians e Cuéllar tá praticamente tudo certo, né? Claro que é difícil a gente falar, tá tudo certo, ele se depender vai jogar no Corinthians, porque futebol é muito certo. Mas enfim, hoje o panorama entre Corinthians e Cuéllar tá tudo certo. Só tá esperando mesmo uma liberação do Al Hilal, ou Al Hilal de repente abaixar a pedida aí para o Corinthians trazer o Cuéllar.
é uma negociação complicada porque, como até o Cascão falou, né? É um clube árabe, é muita grana envolvida, vai ser um investimento pesado do Corinthians. Então é meio que esperar agora. O Corinthians enviou a proposta, o staff do Cuéllar já está com a proposta em mãos. O Cuéllar gostou, está de acordo com tudo que o Corinthians ofereceu ali. É meio que esperar o Al Hilal, só que vamos ficar atento aí também que o Al Hilal está no mercado, passando por uma reformulação e pode estar contratando o Rubem Neves aí também, que é um volante que chegaria para jogar. Mas vai deixar de pegar avião de ouro para comer o dogão lá, o Calabresa. Aliás, o Fabinho, eu não sei se ele se incomoda, mas é o Fabinho 6 dedos, né? Fabinho Félix foi volante super campeão no Coringão, que a gente brincou, ele tem 6 títulos no Corinthians. E ele veio aqui no Papo Fiel semana passada, quinta-feira, e aí o Fabrício falou que não foi de sacanagem, mas porque ele falou, ele tem tantos títulos que não cabem na palma de uma mão, Cara, mas na dele cabe. É que o Fabinho é muito parceiro, eu joguei bola com o Fabinho quando eu tinha 18 anos, no time de São Bernardo, jogamos muito tempo junto. Ele era volante, eu era atacante, fazia uns golzinhos de vez em quando lá. E a gente sempre sacaneou ele, que ele tem 6 dedos na mão e 6 dedos no pé também. Tem um dedinho que sai aqui, ó. Tem um dedinho que sai aqui. E jogou muita bola o Fabinho. Não, e ele tem 6 títulos, ele tem 6 títulos pelo Corinthians. E tem um corte, inclusive tá aí, então por favor se inscrevam aí. Ele é um monstro, jogou muito o Fabinho no Corinthians. Se inscrevam no canal Alambrado Alvinegro aí, por favor, e lá tem um corte, porque a galera tem preguiça, né? Então muitas vezes a galera vê mais o corte, né? Então tem um dos cortes que ele explica a história de quando ele tava de um jogo, acabou o jogo, uma puta fome desgraçada. Limeira, acho que Limeira à noite, não, de dia, né? É. E aí ele falou assim, putz, vou pegar um dogão lá, um lanche lá. Ele saiu uniformizado, disse que os caras lá do lado da barraquinha estavam tudo com agasalho igual o dele. Ele entrou no meio lá, pegou um lanche e saiu. Imagina hoje isso, esse jogador vai lá no meio. Hoje é tudo Nutella, os caras aí, boleirada Nutella do caramba. Fabinho, foi bem, hein? Junto. Mandar um abraço para a rapaziada então que tá mandando os likes pra gente aqui, ó. Thiago, 1910, obrigado, parceiro, tamo junto. Siga a gente no Alambrado Alvinegro, aqui embaixo tem o link, já vou revelar aqui o nome, a galera vocês estão acertando aqui no chat, mano. Ricardo Fellow, o Neto também veio do rival. Obrigado. Verdade, É verdade, veio do rival, vários caras vieram. Obrigado, Leão. Edilson jogou no rival, Luizão jogou no rival antes de jogar na gente também. É que assim, os caras jogam antes no Palmeiras e vão pro Corinthians. Aí você pergunta para todos eles o Márcio quem que é o time que eles preferem. Edilson, Luizão, Inter, Rincon, Gabriel, Rogério, todos vieram do rival. O Neto, inclusive, é um dos poucos jogadores que jogaram nos 4, né? Jogou nos 4 grandes. Né? Ele foi o segundo. Antônio Carlos, César Luizão, Sampaio, Cláudio Cristóvão do Pinho. O Cláudio foi o primeiro, o Neto foi o segundo da história o Gabriel a jogar nos 4. Quem? Gabriel. Qual Gabriel? Não, o Gabriel não jogou. Qual Gabriel? Sampaio, Antônio Carlos. Não, acho que o Gabriel não. Luizão. Gabriel volante, jogou lá primeiro. Não, jogou, não. Não, mas ele jogou nos 4. Jogou nos 4. Ah, tá, nos 4. Foi bem raro isso. São 5 ou 6, Luizão, né? Enfim, são esses caras. Miller. O Miller jogou nos 4 também. Então, seguinte, rapaziada, aqui, ó. Vou revelar para vocês estão mandando. É isso mesmo que vocês estão mandando, eu vou mostrar. E antes de eu abrir, eu vou falar que eu não falo mal desse cara, porque esse cara é muito importante para a história do Corinthians. E se ele falha de vez em quando, acontece. Para mim é o seguinte, se a bola entrou é porque tinha que entrar. Era indefensável e não enche meu saco, é o que eu acho. Entendeu? O Cássio é um grande... Vou até abrir aqui, eu falei já o nome dele. O Cássio aqui, ó. Vou até, ó. Abrir aqui a parada. Para que não derrube... Não, ninguém fala hoje aqui no Resenha, né? Mas pode falar no Descascando, eu falo. Quando ele fizer umas cagadas aí eu tenho direito de falar. Hoje, aqui no Resenha no Alambrado, eu vou te respeitar, não vou falar mal do Cássio. Porque é o seguinte, a gente tem aquela mania de falar muito mal dos ídolos. Por exemplo, a galera não fala mal de ídolo que já passou pelo Corinthians. Que a gente falou, não existe ex-ídolo, todos são ídolos. A galera fala bem do Dr. Sócrates, que é um monstro. Mas obviamente que o Sócrates, de repente, perdeu um gol, perdeu um pênalti, acontece. Rivelino, Marcelinho, Carioca, tem uns 10 caras aí que os caras podem errar, que os caras continuam ídolo. E a mesma coisa do Cássio pra mim, cara. Se ele falhou, se ele errou, acontece, cara. Só que falar mal do Cássio como jogador, aqui no Alambrado, aqui no Alambrado, eu não falo e ponto final, porque o Cássio é muito ídolo. E mandar um abraço aqui pro... A gente vai botar na tela, né, Igor? Ó, o Claudinei de novo José Trento, que a partir de agora ele é um... Membro. Um membro, aqui, ó. Ele é um membro do meu timão. Aí sim, coisa boa, tamo junto. Espetacular, rapaziada. Cara, eu tava vendo aqui o nome do Luizão. O Luizão em breve virá aqui no Papo Fiel. É que o Luizão tá meio com gastrite, sabe como é, né? A gente toma umas erradas assim, dá uma gastrite, dá uma esofagite, dá uns negócios diferentes. Então, o Luizão é parceiro, gente boa, daqui a pouco ele vem. Mas eu tava pensando, cara, o Luizão, mano, ele estreou num jogo contra o Gama.
Vocês não sei se 4-2 abertura do Brasileiro de 99. Ele fez os 4 gols. 99. Ele fez os 4 gols. Eu lembro, cara, e aí a galera defende Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele não limpa a unha do dedão do Luizão, mano. Que bom, cara, não limpa a unha, cara. Cara, Gelei, deu uma gelada até. não dá, velho. Não dá. Se quiser botar a mensagem do Claudinei José Trento, que acho que você combinou aí, Igor. Cascão, Lucha fica ou tem que trocar? É essa, né, Igor? Ou tem que trocar o técnico? Assim, minha opinião, eu acho que o Lucha não seria a melhor solução, mas era a única solução para aquele momento. Que não tinha, para mim, o técnico teria que ser o Mano Menezes. Eu contrataria o Mano, mas ele não estava disponível. Até tentaram, parece, né? Informação da galera do meu timão. Tentaram, mas não conseguiram. O Mano, para aquele momento, talvez fosse uma solução, porque o Mano sabe trabalhar com jogadores, ele ia fechar a casinha lá, ia mandar um monte de pé de rato. O Mano era um cara que eu tenho certeza que ia pegar o Luan, vaza do Corinthians, vai para casa. Só que os caras falam que tem aquele negócio, você tem que ceder preparador físico, espaço. Uma vergonha, cara. Esse Luan é uma vergonha. Cara, esse cara vai sofrer ainda o resto da vida aí. Mas é corintiano. Mas assim, dentro da possibilidade, eu acho que a cagada é tirar o Lucha agora. Uma bobagem tirar. Eu acho que tem que tentar. Mas é fato que se o Corinthians tomar um pau atrás do outro Lucha, acho que tem o pior aproveitamento desde o rebaixamento, né? Então, assim, a gente tem que tentar o Lucha, mas tem que ver até quando aí, né? Bom, seguinte, rapaziada, agradecer demais a presença do César. Obrigado, viu, por colar aqui no Alambrado com a gente. Obrigado a vocês. Tamo junto. Faz mais dá mais um destaque aí pro teu Instagram que tá bombando. @arquibancada do Corinthians. Se você gosta de ver aí a torcida do Corinthians nas arquibancadas, calando os estádios aí pelo mundo afora. Você viaja direto para todo lugar, né? Ah, sim. Principalmente esse ano aí, eu peguei mais firme aí no canal, né? O pessoal vem pedindo bastante aí vídeo fora de casa, principalmente. Porque não é todo mundo que já foi. E é uma vibe muito legal, assim, da torcida fora de casa. E vai ter mais aí, né? Mês que vem tem Belo Horizonte. É tudo você ou você tem gente que te ajuda? Não, só eu. Sou sozinho. Sozinho? Sozinho. Parabéns. Obrigado. E aí, vamos estar lá, né? Em Belo Horizonte, tentar passar de fase aí. Quem sabe a gente não ganha alguma coisa aí esse ano, hein? Cara, obrigado por colar aqui no Alambrado, hein, meu? Pô, eu que agradeço aí, Fabrício, Cascão, César. Papo, resenha da hora demais. Demorei, mas, cara, tô muito feliz de estar aqui mesmo. Obrigadão, deixa o like aí, rapaziada. Se inscreve que os caras são fera. E só pra pontuar, tá? O meu aqui é o Fagner, tá? O Fagner. Aí, tá vendo, rapaziada? Você não gosta... Tem que respeitar os ídolos, cara. Eu defendo, em qualquer mesa que eu tô, roda assim, falam do Fagner, eu já dou aquela defendida. Aquela voadora. Apesar dele estar deixando os buracos nas costas, ele é um puta O lateral, Ricardo Fellow fala assim, do Vladimir também não pode falar, mas exatamente essa é a linha de raciocínio minha, é essa. É que como o Cássio tá jogando, então... A galera não valoriza, né? A galera não valoriza. Só que daqui 10 anos, cara, puta, lembra do Cássio? Você vai lembrar o quê? Só coisa boa, cara. Sim. Só que em vez de defender o cara daqui 10, defende agora, não, entendeu? Blinda o cara agora porque ele é importantíssimo pro Corinthians. O Corinthians só chegou à final da Copa do Brasil do ano passado por causa dele contra o Fluminense, que ele fechou o gol no Maracanã. Você se esqueceu das defesas que ele fez na cabeçada do Cano? O cara é um monstro. E tem outros caras, Marcelinho Carioca, o Craque Neto, o Vladimir. Quem mais? Tem dois aí, Danilo. Tem dois ali, ó, mais recentes. Danilo. Tem os caras que a gente tem que blindar, meu. Tem que proteger os caras mesmo e demonstrar o nosso carinho pelo cara. O Thiago Nunes descartou o Ralf. O Ralf, acho que esse ano foi o melhor jogador do campeonato do Goiás. Vila Nova. Certeza que ele jogaria esse ano no Coringão. Certeza. Então, beleza, rapaziada. É isso aí. Siga a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Um abraço para você que assiste aí o meu timão. Se inscreve. Se inscreva no canal. Essa resenha nossa vai estar também no Alambrado Alvinegro. Logo na sequência aqui, você entra no Alambrado Alvinegro e vai ter a nossa resenha no Alambrado aqui com o Cascão, com o César e também com o Ticaroli. Tamo junto. Amanhã tem o Descascando na redação do meu timão. Tamo lá. Vou tomar o Vral. O Vral, você tá tomando um drink aí, né? Isso é bom, hein? Tô tomando com o Vral junto. Eu adorei o Vral, mano. É bom, só que eu tomo uns 3, eu não durmo à noite. Tem que ler, pode trazer a conta aí, enquanto a gente acerta aqui a conta no Boteco. E quinta-feira tem o Mano Lingo, hein? Não, lá, nossas mídias sociais também, ó. Estamos no TikTok, no Quai e no Instagram e em breve no Twitter. Em breve no Twitter também. E quinta-feira tem o Mano Lingo que tá vindo de moto. Rodrigo... Eu esqueci o sobrenome. Rodrigo Parente. E na outra quinta, Mário Gobi. E na outra quinta, Bruno César. Lembra do Bruno César que fez o chuta-chuta? Vai vir aqui também. Jogou muito em 2010, 2011 também no Coringão. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado. Você que é o Cascão, tocando do Corinthians. Obrigado aí pela paciência da galera aí.
Tamo junto, obrigado, César, obrigado, Ticaroli. Sensacional. Tamo junto, é nóis. Na próxima eu trago pra todo mundo que hoje eu fui egoísta. Eu nem perguntei de onde é esse boné pra gente não derrubar a live. Valeu, rapaziada. Tamo junto, cola no Alambrado e vai Corinthians até amanhã com o Descascando. Vai Boa, Corinthians. Vai Corinthians, é nóis.